gente querida! Hoje você irá aprender o passo a passo para ensinar a sua criança a ler e a escrever com apenas 30 minutos por semana e em apenas 2 meses. A verdade é uma só, falar é fácil, mas aprender a ler e a escrever não é algo assim natural e simples. A boa notícia é a seguinte: se você tiver um passo a passo, um método prático e testado, isso se torna algo muito prazeroso e até mesmo pode se tornar fácil. E hoje você vai aprender como executar um passo a passo estruturado para ensinar ao seu filho essas habilidades em pouquíssimo tempo. Você vai conhecer também os principais erros que estão atrasando o aprendizado do seu filho e irá aprender o jeito certo para ensiná-lo a ler e a escrever. Além disso, você vai descobrir como despertar o interesse e o desejo do aprendizado no seu pequeno ou na sua pequena. E também transformar este momento em algo positivo, algo que ele ou ela lembrará para o resto da vida. Talvez você esteja se perguntando: Cris, não é possível que isso seja possível, que seja verdade. Eu já entendi tudo e mesmo assim não consegui. Olha, eu sei que isso pode parecer bom demais para ser verdade. Talvez, se eu estivesse em seu lugar, exatamente alguns anos atrás, ouvindo essa mesma promessa, eu também pensaria assim, com você. Mas agora, para você saber que isso é real e é 100% possível, eu vou compartilhar com você o depoimento da minha aluna Nora, que aplicou tudo o que eu vou te ensinar hoje com a filha dela, a Ana Lu. Bom, a Ana Luísa estava com 5 anos e por causa da pandemia ela ficou 2 anos sem ir para o colégio, né? Então, assim, ela nunca nem chegou a ir a um colégio. Ela passou uma semana e já começou a pandemia. Então, ela ficou fora do ambiente escolar. E aí, um dia apareceu para mim lá o negocinho do Alfabetize em Casa. E aí, como eu já te conhecia como escritora e tudo, né? Já gostava dos seus livros, inclusive a Ana Luísa tem. Falei, o que é esse Alfabetize em Casa? Aí dizia lá, né? Acho que é de 5 a 7 e tal, e Alfabetize em Casa. E eu falei, será que eu dou conta disso, né? Porque, meu Deus, né? Falei, mas vou tentar, vou fazer isso, porque eu acho assim, não quero terceirizar essa responsabilidade. Eu não sei se tá atrasada ou não, se tá errada ou não. Falei, mas eu garanto daqui, vou tentar. E aí um dia a gente tava no mercado e ela deu um grito no meio da frutaria, assim: olha, mãe! Eu falei, o que, minha filha? Ela falou, banana. E você tá lendo banana? Porque tinha muita banana, podia ser só, né? Dela assim, ó, catura. Que daí ela não sabia ler o rá. E aí eu falei, meu Deus, meu olho encheu de lágrimas. Eu falei, filha, você tá lendo e tal. E o que mais bonito para mim foi depois é que eu percebi, que eu falo para as minhas amigas hoje, eu não queria que ela fosse mais esperta ou mais inteligente, que ela se avançasse ou não. Eu não estava preocupada com os outros. Eu estava com medo dela ter perdido alguma coisa. E agora, ao voltar ao colégio, o que nós descobrimos? Ninguém sabe ler. Aí, comentando com as amiguinhas que são 1, 2 anos mais velhas, de 6 e 7 ainda não sabem ler. E a Ana Luísa fez isso de um jeito tão natural com o seu curso, não foi algo agressivo, nem forte, nem, você tem que aprender. Não tem preço, não tem preço, assim. Eu até acho que eu paguei muito barato pelo valor da transformação que foi. E de todas as coisas de uma criança, eu acho que definitivamente a alfabetização é um momento mágico e tem que estar ali. Viu só? Se eu não tivesse visto isso acontecer comigo e com as minhas alunas, realmente eu também não acreditaria. E olha só, eu sei que a internet está cheia de pessoas, algumas até mal intencionadas, que se sentem preparadas para ensinar outras pessoas, quando na verdade não estão. Mas este definitivamente não é o meu caso. E eu te digo, pode ser que eu também seja um pouco parecida com você. E você também pode ser parecida com algumas das minhas alunas ou comigo. Hoje eu me sinto uma pessoa realmente preparada,
realmente capacitada. Eu já alfabetizei diversas crianças, utilizando um método muito simples e divertido e eficaz, prático, rápido, mas nem sempre foi assim. Nem sempre eu soube como ajudar os pais e os filhos no aprendizado. Nem sempre eu me senti capaz de ensinar uma criança a ler e a escrever. Muito menos com o tempo que na época eu tinha disponível. Mas depois de ouvir a minha história, eu tenho certeza de que você vai entender essa mudança. Meus filhos mais velhos estavam no início da alfabetização, no início da aprendizagem da leitura e da escrita. E iam meio período para a escolinha, né? A pré-escola de educação infantil. E as comparações entre o desenvolvimento, do aprendizado deles, etc., e várias outras coisas, era inevitável. Por quê? As comparações, elas vinham de todos os lados. Elas vinham da família, vinham de conhecidos, vinham das professoras e até mesmo de mim. Eu podia até não verbalizar, sabe, para outras pessoas, podia guardar só para mim, mas eu também comparava. Porque como os três são trigêmeos e estavam na mesma etapa de desenvolvimento, né, podemos dizer assim, então mesmo que a gente tomasse cuidado com isso de respeitar que eles são únicos, as comparações existiam. E com a facilidade, né, que os três são gêmeos fraternos, eles são trivitelinos, o que significa que eles não são idênticos, não fisicamente. Então, fisicamente eles são diferentes uns dos outros e isso ajuda, né, a gente dividir, a separar mais. E até o fim dessa aula, inclusive, você vai aprender a importância da individualidade. A sua cabeça vai literalmente explodir quando perceber como isso faz toda a diferença e todo o sentido. Mas fica comigo aqui até o final, que agora eu vou continuar a minha história, senão eu já começo a contar outra coisa. Um deles, o Arthur, aos 3 anos, já havia passado por uma cirurgia nos ouvidos, porque ele estava perdendo a audição, devido a um tamponamento por conta do crescimento da adenoide. Esta já era a segunda cirurgia dele. Eles nasceram hiperprematuros, então com apenas 28 semanas. E este mesmo filho, aos 5 anos, começou a usar óculos e também aquele tampão, né? O pessoal brinca de pirata, para corrigir um pequeno estrabismo e auxiliar na hipermetropia. Em ambos os tratamentos, tivemos uma resposta e resultados 100% satisfatórios, graças a Deus. Agora, o que nos ajudou a perceber logo no início estas necessidades foi justamente o aprendizado da linguagem, ou, neste caso, o não aprendizado dela. Como eu já comentei, as comparações, elas eram inevitáveis. E naquela época, o Arthur não pronunciava qualquer som. Ele continuava a se comunicar apenas por gestos. Mesmo com a escola dizendo que isso era normal, eu que passava a maior parte do tempo com eles, eu não me sentia em paz. O coração de mãe não se engana, escute sua intuição. Por isso eu fui a médicos, realizei pesquisas e a rapidez do diagnóstico contribuiu muito para que hoje ele e todos os outros, né, para que eles não tivessem nenhum atraso no desenvolvimento e que as dificuldades fossem superadas. Quando realizamos a cirurgia, ele nos ouvia, só para você ter uma ideia, como se ele estivesse dentro de uma piscina e nós estivéssemos fora da piscina conversando com ele. Então a audição estava bem comprometida. Um dos momentos mais difíceis foi quando pareceu que um deles não estava conseguindo aprender a ler e escrever, não conseguia entender. O outro começou a apresentar sinais de gagueira e o terceiro, mesmo contando com apoio profissional de uma fonoaudióloga que a gente frequentava, simplesmente não conseguia pronunciar alguns sons e falava tudo enrolado. Hoje eu sei que esse distúrbio de fala tem nome, apraxia, mas na época eu não sabia. Eu, que dava aulas particulares desde os 16, 17 anos mais ou menos, e meio que sabia de um monte de coisa, eu não tinha a menor ideia de como auxiliar. E não apenas não queria delegar também totalmente para a escola, como também não aceitava que algum deles tivesse algum tipo de dificuldade tão grande que fosse impossível de ser superada, ou pelo menos abrandada. Foi quando eu fui em busca de literatura que pudesse,
né, literatura infantil, que pudesse contribuir com este momento. E na época eu não encontrei. O que eu achava que tivesse a letra que agora é usada para alfabetizar, né, a famosa caixa alta, que nada mais é que a letra de forma maiúscula, tá? Então, letra de forma em formato maiúsculo. Não tinha qualidade. Eu não quero, gente, por favor, diminuir o trabalho de ninguém. No entanto, eram apenas textos em caixa alta. Não era uma literatura que conversasse com os meus pequenos futuros leitores. Não era algo feito para eles. Foi aí que decidi eu mesma escrever os livros para eles e comecei a estudar sobre o processo de alfabetização infantil, como autodidata e de modo que viesse de acordo com as minhas próprias necessidades, com o que eu estava sentindo e percebendo no momento. Eu sempre fui estudiosa e naquele momento eu havia encontrado um propósito para minha nova área de estudo. Me aventurei, até mesmo sem pensar muito, e que bom que eu não pensei muito, pelo mundo da literatura. Deixa eu compartilhar mais algo aqui com vocês. Quando menina, quando criança, eu sonhava em ser escritora. Algo bem provável, né, para uma leitora voraz como eu, que lia praticamente um livro por dia. Mas simplesmente eu deixei de acreditar um dia que seria possível. Para alguém como eu, alguém que não tinha nada de famosa ou especial, pelo menos era assim que eu me via na época. Eu simplesmente havia deixado de acreditar em mais um dos meus sonhos. Baixa autoestima? Frustrações? Confesso que eu não sei bem. Talvez apenas tivesse crescido e passado a ter os pés demais no chão. A infância tivesse saído de dentro de mim. A questão é que quando se tratou dos meus filhos, eu simplesmente fui lá e fiz. A maternidade fez aflorar o melhor de mim. E sempre eu gosto de dizer isso para os meus filhos. Eu me reconectei comigo. Eu trouxe a infância de novo para perto de mim. E se você que está assistindo essa aula é mãe, eu acredito que você saiba bem do que eu estou falando. A gente faz mais do que a gente imagina que seria capaz de fazer. E eu fiz tudo com muito pouco planejamento, mas muita vontade e muita coragem. Era muita certeza de que eu tinha que estava indo no caminho certo. Por isso, eu apostei e investi mais que tempo. Eu investi dinheiro também. E eu finalmente resolvi todos estes problemas, um a um, essas dificuldades de aprendizado do momento. Quer saber como eu fiz isso? Fica até o fim da aula, você vai descobrir. Eu sou formada em jornalismo e sempre tive facilidade com treinamentos e assuntos relacionados à comunicação. Mas não apenas à comunicação, também assuntos relacionados à educação. A minha verdadeira paixão, na verdade, sempre foi as pessoas, foi me relacionar e também desenvolver pessoas, potencializar pessoas. Tanto que eu atuo na área comercial desde os meus 14 anos de idade e sempre desempenhei papéis de liderança. Mas neste caso, muito mais que aprender de modo autodidata, eu aprendi com experimentação, com estudo, muito estudo e com muita mesmo, muita prática. Depois de auxiliar os meus filhos, que também contaram com o suporte da escola, eles não ficavam integralmente em casa, eu alfabetizei muitas outras crianças, até chegar no modelo que hoje eu tenho ensinado aos próprios pais. Hoje eu tenho absoluta certeza de que eu cheguei ao melhor e mais prático método para os pais ensinarem os seus filhos a ler e a escrever em casa, que se aplica até mesmo a crianças consideradas atípicas, que geralmente apresentam algum diagnóstico ou alguma dificuldade de linguagem. Crianças de diferentes idades e que, o melhor de tudo, um método que aproxima pais e filhos. Olha só, tenho também a alegria de ter produzido literatura capaz não apenas de entreter, mas também de auxiliar neste processo de aprendizagem da criança, trazendo mais confiança na leitura e alcançando este pequeno leitor. A maior alegria e certeza, ela veio mesmo, não com tudo isso, mas quando meu filho, que apresentava mais dificuldades de aprendizado da leitura e da escrita, leu. E foi um livro meu. Naquele dia eu chorei. Eu chorei porque tudo havia valido a pena.
Eu chorei porque eu havia conseguido escrever um livro que realmente o tinha ajudado. Chorei porque ele havia lido o seu primeiro livro sozinho. Chorei porque ele tinha conseguido aprender. Foi aí, de verdade, que começou a minha jornada por este universo e o meu caminhar para contribuir com mais famílias e muito mais crianças. Amém. Assim seja. Hoje eu tenho livros adotados por várias escolas e grupos escolares, tanto na educação infantil como nos anos iniciais do ensino fundamental. Mas a minha agenda com aulas particulares, ela está encerrada. Eu não dou mais aulas particulares. Porque além de ser mãe, eu sou mulher, sou esposa e desenvolvo diferentes outras atividades. E o meu dia tem um número de horas limitado, assim como o seu, né? Atualmente, eu sou muito feliz por ter uma linda família, pela qual eu lutei e ainda luto diariamente, e por ter resolvido o problema inicial de aprendizado dos meus meninos e de diversas outras crianças. Mas um sentimento muito forte, ele começou a me incomodar. A dor que eu sofri naquele momento, eu não desejava para mais ninguém. E aprender é maravilhoso. Todos podemos vivenciar um aprendizado feliz e proporcionar isso aos nossos filhos. E foi por essa razão que eu abri este canal de comunicação online com todas vocês. E com todos vocês, se tiver meninos por aí, para ajudar o maior número de crianças e de famílias. Agora, eu tenho as minhas redes sociais, nas quais eu compartilho conteúdo gratuito todos os dias. E finalmente eu sinto que estou construindo e deixando um legado. Agora eu sinto aquela paz com aquela coisa que estava me incomodando. O meu canal surgiu por 3 motivos. Porque eu me lancei num novo desafio profissional e não mais conseguia atender os alunos que me procuravam, né, como eu comentei, de aulas particulares. Não conseguia atendê-los, ora porque eles não conseguiam pagar o preço das aulas particulares e ora porque não era possível, né, eu conciliar a agenda. A minha agenda já não permitia eu atender todos esses alunos. E a procura, gente, a procura era muito grande. E ora, também, um outro motivo, porque eu encontrei pessoas no caminho que me ajudaram a acreditar naquilo que eu podia contribuir, que eu realmente podia gerar essa mudança. Depois disso, Deus foi colocando as pessoas certas, nos momentos certos, para que eu pudesse transformar este projeto em realidade. Após 3 anos, acreditem. Faz tudo isso de tempo que eu tenho esse projeto engavetado, ou que eu tinha esse projeto engavetado. E eu estava com ele ali, guardado. Hoje eu posso dizer para você, com convicção, eu conheço o passo a passo para o seu filho se interessar e aprender a ler e a escrever e superar dificuldades de aprendizagem com o seu auxílio. Dificuldades, sobretudo, de linguagem. Por isso, hoje eu defino como um dos meus propósitos ajudar os pais e mães por esse país a ensinarem os seus filhos a superarem cada dificuldade do aprendizado e a criarem maior conexão. E agora que você já conhece a minha história, pelo menos uma parte dela, né? Chegou a hora da gente falar do conteúdo da aula de hoje, não é mesmo? Tá preparado? Tá preparada? Vamos começar? Já pega aí o papel, a caneta, olhos atentos e ouvidos bem atentos. Os principais erros que muitos pais e até mesmo educadores cometem no momento de ensinar uma criança a ler e a escrever. Número 1, não realizar pré-alfabetização. O aprendizado da leitura e da escrita é o primeiro momento em que a criança terá que passar por um ensino estruturado. Até agora, ela mais brincou e teve aprendizados mais naturais, podemos dizer assim. Pelo menos, né, é o que deveria ter acontecido. Ela deveria ter brincado, só brincado. Brincar é fundamental. Não é natural do homem ler e escrever. O alfabeto é uma criação humana e, portanto, precisa ser ensinado. Não basta que a criança observe para aprender. É necessário método,
ensino, ou seja, é um processo e, como tal, ele tem etapas sequenciais que devem ser respeitadas. Gastar tempo em pré-alfabetização é fundamental, não é perda de tempo. Ela é fundamental para que o processo seja facilitado e é ainda mais importante quando falamos de crianças consideradas atípicas. Relembro que crianças atípicas são crianças que apresentam alguma dificuldade de linguagem ou que foram diagnosticadas com autismo, hiperatividade, déficit de atenção, dislexia e vários outros. Eu confesso para vocês que eu não sou a mais afeta a esses diagnósticos. Tá? Na minha opinião, tem muita criança sendo diagnosticada sem necessidade por aí. Mas devemos reconhecer e admitir que sim, esses diagnósticos existem. Acredito até que eu mesma e pelo menos um dos meus filhos, pelo menos um, eu acho que pelo menos 2 talvez, certamente seríamos incluídos num desses diagnósticos, se nós tivéssemos nos submetido a alguma avaliação. Sabe, não é negar, é apenas escolher viver pelas potencialidades e não pelas dificuldades. Uma escolha que eu e o meu esposo fizemos lá, decidimos juntos, quando decidimos parar de tratar os nossos filhos como hiperprematuros. Eu, com toda certeza, não seria quem sou sem doses de ansiedade e hiperatividade. Melhorar é claro que nós sempre podemos. Evoluir deve ser uma constante em qualquer idade da vida. Mas também devemos aprender a amar quem somos. Agora, deixando de filosofar, vamos para o segundo erro. 2. Deixar as crianças tempo demais nas telas. Ainda que utilizados com objetivos pedagógicos, o uso excessivo de telas ativa as vias de processamento cerebral que são predominantemente passivas. Sabe, que ficam paradinhas, quietinhas. Cada hora de uso desses dispositivos eletrônicos diminui consideravelmente a capacidade de comunicação, de resolução de problemas e de sociabilidade dos pequenos. É preciso considerar que o cérebro não nasce pronto. Ele se desenvolve pouco a pouco e ao longo das primeiras 3 décadas de vida. Algumas dessas partes desse órgão tão vital só amadurecem completamente quando chegamos lá pelos 25 ou 30 anos. É o caso, por exemplo, do córtex pré-frontal. Essa região cerebral ela é responsável, entre outras coisas, por controlar impulsos, por fazer julgamentos, por resolver problemas, por manter a atenção e por tomar decisões. Com o córtex pré-frontal ainda imaturo, nessa faixa etária, nós ficamos mais propensos a buscar o prazer, sem pensar em todas as consequências. Agora, imagine o que acontece quando esse cérebro em formação é exposto a um turbilhão de estímulos prazerosos, disponíveis facilmente em qualquer plataforma online. Diversos autores concluem que o excesso de exposição às telas é altamente prevalente e esteve associado de forma independente aos problemas de desenvolvimento em crianças menores de 5 anos. Não sou nem eu que estou falando. E uma característica comum de todos os mamíferos, e aí incluindo os seres humanos, é sempre querer mais. Quando nós somos expostos a uma fonte de prazer e sensações boas, nós vamos buscar aquilo de novo, numa frequência cada vez maior. E hoje em dia já é consenso entre os especialistas de que é possível criar uma dependência não apenas de substâncias químicas, mas também de alguns comportamentos, como os jogos de azar ou o uso de dispositivos eletrônicos. 4 horas seguidas de tela causam ação semelhante ao uso de drogas ilícitas no cérebro. Você sabia? Eu mesma tenho pirado. Além desse balanço delicado entre estímulos positivos e negativos, o cérebro de crianças e adolescentes pode ser impactado
pelo uso excessivo dos celulares e por outros meios, não só pelo uso, né? Mas também a luz emitida pelas telas, ela inibe a produção de melatonina, um hormônio que é essencial para a indução do sono. E quem não dorme bem, tem mais transtornos, né? De irritabilidade, de comportamento, pode apresentar, sim, dificuldades de aprendizagem. O excesso de telas pode também levar à inatividade física. Então, a criança fica parada demais, que está relacionado com o quê? Sobrepeso. E, na direção oposta, a gente tem ainda um excesso e um acesso a conteúdo sobre emagrecimento e busca de um corpo perfeito. Tudo isso acaba ainda aumentando o risco de transtornos alimentares no futuro. Fora, né, que a maior frequência de problemas auditivos pelo uso de fones de ouvido, num volume cada vez mais alto, e de visão, pela simples falta de vivência em espaços abertos, que estimulem uma visão de longo alcance. Até os 2 anos, o bebê não deve fazer uso algum de eletrônico, ok? Dos 3 até os 6 anos, é possível ofertar atividades, assim, alguns dispositivos eletrônicos, sim, mas por 30 minutos, no máximo 1 hora. E sempre, claro, contando com a supervisão de um adulto. Entre o 6º e o 10º ano de vida, é possível ampliar um pouco esse limite, desde que sempre exista o acompanhamento de alguém responsável. Também é muito importante mesclar as atividades online com outros tipos de atividades, né? Com momentos de lazer, com brincadeiras, conversas presenciais entre a família, amigos e até, como eu comentei há pouco, dessa visão ampla, leva num lugar em que possa ver o horizonte. Ok, utilizar atividades pedagógicas online tem sido uma grande busca, né? Mas cuidado com o tempo de uso, ok? Na intenção de contribuir com o desenvolvimento e o aprendizado, às vezes corre-se o risco de trazer danos maiores do que os aspectos positivos. Então, delegar este acompanhamento para os meios digitais não é uma boa opção, por mais que tenha atividade legal lá. Agora, vamos para um outro erro, um erro bastante comum. Erro número 3, começar pela escrita. Como eu já comentei, o ensino da leitura e da escrita é um processo sequencial. Então, faz parte dessa aprendizagem realizar primeiro uma etapa e depois a outra. A primeira etapa deve ser a da leitura e não da escrita. Treinar movimentos de pinça, cobrir tracejado, tudo isso é muito legal, ok? Mas não é por onde nós devemos começar. Não é a ordem mais assertiva e compreensível de aquisição do aprendizado da leitura e da escrita. Essa comprovação que eu estou passando para vocês, ela é muito mais prática do que teórica, ok? Mas já existe bastante nova literatura e comprovações científicas de que a alfabetização ela é facilitada quando iniciamos pelos sons das letras, seguido pela leitura. Se para você uma das dificuldades apresentadas pelo seu filho for de ordem motora, né, for na ordem de fazer as letras, o legal é complementar com exercícios de fisioterapia e estímulos específicos, né? Mas eu garanto a você que para a grande maioria das crianças é a nossa exigência com a perfeição da letra que na verdade é o empecilho. Haverá a hora certa para a criança lapidar o aprendizado e até mesmo, gente, para treinar uma letra bem bonita e desenhada e bem legível. Um dos meus filhos só foi desenvolver capricho mesmo na letra quando já estava no 5º ano do fundamental. E eu ainda nem contei muito com o apoio e auxílio de outras pessoas. Foi a professora que acabou incentivando e eu colaborei. Respeitar o processo, gente, é diferente de não se importar com ele, ok? Ou não ver a necessidade. E se eu te contar que hoje esse meu filho tem uma letra linda e ainda pratica lettering, desenhando letras diferentes, diferentes tipos. Então, gente, confia e vive o processo. Tudo tem um tempo certo. E este terceiro erro que eu apresentei para vocês agora, ele vem muito de encontro ao 4º erro. 4º erro, querer ensinar como eu aprendi. Por muitos anos, o aprendizado da leitura e da escrita deu-se pela letra cursiva, aquela que fazemos quando escrevemos à mão, sabe? Agora, com o avanço da tecnologia e da maior popularização dos materiais impressos, houve uma adaptação gradual para o início pela letra de forma na sua escrita maiúscula.
a famosa letra caixa alta que eu já comentei com vocês. Além do formato da letra, também tem alguns pais, educadores, que iniciam a alfabetização pelo som das sílabas, dividindo as palavras em conjuntos de sons e não explorando as unidades de sons, que são fundamentais para o aprendizado do sistema alfabético. Existe novamente aí uma sequência de aprendizados. Primeiro, o som da letra, que chamamos de consciência fonêmica, o som principal. Depois, o som de conjuntos de letras, que é quando entram as sílabas e alguns outros aprendizados, tá? Aí é considerado consciência fonológica. E, por fim, a relação do sinal gráfico com o som. A forma da letra, né? Com o som, que aí é a consciência fonética. É como aprender a andar. A criança primeiro engatinha, depois ela caminha e só então ela começa a correr. Mas, Cris, eu já comecei pelas sílabas e tenho tido resultados incríveis. Olha, eu gosto de comentar que não existe um único método, mas sim um método que tem sido mais assertivo e atendido de modo brincante e mais ágil um número maior de crianças, independente da idade ou condição. Novamente, é como aprender a andar. Tem criança que nem engatinha, e isso não a impede de caminhar e até mesmo de correr, não é verdade? No entanto, fica a pergunta: se existe hoje um modelo mais rápido, eficaz de ensino da leitura e da escrita, mais leve, mais gostoso, por que a gente ainda insiste, a gente teima em antigas práticas? Pura teimosia? Ou comodismo mesmo? Porque mudar dá trabalho, né? Reaprender dá trabalho, mas eu te garanto que vale a pena, valerá a pena. Vamos agora ao nosso erro número 5, a gente já passou por 4. Erro número 5, excesso de correção. Sim, existe tempo certo para exigir acertos e lapidar o aprendizado. A frustração em não conseguir atender às expectativas do educador, especialmente, né, se for o pai, se for a mãe, se for um avô, uma avó, ou as próprias expectativas, é um potencial construtor de baixa autoestima, de insegurança e de um sentimento de não capacidade no estudo. É comum a gente ouvir por aí adultos dizendo que não gostam de estudar ou que certos conteúdos são difíceis, são impossíveis de serem aprendidos por ele. Estudar, gente, não é e nunca foi chato. Chato foi o modo como ele, infelizmente, começou a aprender, que fez com que ele não gostasse de estudar, ou que ele não acreditasse que ele poderia aprender qualquer conteúdo que quisesse. Porque todo ser humano, por natureza, é um aprendiz, é um curioso pelo mundo. Basta a gente observar as crianças nos seus primeiros anos de vida, basta pensar em você, quando você percebe que está evoluindo, que está aprendendo mais sobre algo que gosta. A gente já conversou um pouco, né, sobre isso hoje, quando eu comentei da experiência, melhor, da exigência com a letra perfeita, lembra? Não é dizer que não é importante, mas é ter a paciência de respeitar o tempo de aprendizado da criança. E para fechar os erros mais comuns cometidos tanto por pais como educadores no ensino da leitura e da escrita, que eu não sei você, mas pelo menos eu não aguento mais falar só de erro, né? O mais clássico de todos, erro número 6, tirar a brincadeira e o lúdico do contexto do ensino. Eu já mencionei que até aquele momento a criança praticamente só brincou, não é? Aí eu venho e simplesmente tiro o brincar, tiro a brincadeira, tiro toda a diversão, eu tiro a parte boa do negócio, tiro o modo como ela aprendeu a ver o mundo. Isso é mais do que um erro, gente, é uma violência naturalizada contra as nossas crianças. O aprendizado da leitura e da escrita pode sim ser brincante. Na verdade, ele deve ser brincante. As brincadeiras e os jogos, eles vão diminuindo tão gradativamente, tão lentamente, que a criança chega a nem perceber. Quando estudar, virou só estudar mesmo. Cris, essas brincadeiras são muito trabalhosas? Elas demandam muito tempo? Você dará todo o material ou tem que sair comprando coisa difícil para encontrar? Olha, eu posso te dizer que você pode respirar aliviado, porque todas as atividades propostas são sempre muito simples de serem realizadas e sem a necessidade
de apresentar maiores custos. Alguns você não precisa de custo algum. E eu explicarei tudo bem direitinho para você, ok? Fique tranquilo. Mas vamos agora então aos acertos? Vamos lá? Que não são, tão diferentes, tão difíceis de imaginar se a gente pensar que eu falei de erros agora há pouco. Basta pensarmos que são o oposto dos erros que eu apresentei. Mas para não ficar repetitivo, eu abordarei agora apenas poucos, que são, sem sombra de dúvidas, os maiores acertos quando o assunto é alfabetização infantil. Separei os melhores para vocês. O primeiro grande acerto é a disposição de quem ensina para aprender. Quem ensina precisa ter a clareza de que ele sempre tem o que aprender. E não nos iludamos, ok? Nós podemos aprender com qualquer pessoa. E aí eu incluo o nosso pequeno aprendiz de leitura e de escrita. Humildade é o primeiro grande acerto. Todos sempre podemos aprender. Humildade também para valorizar cada conquista do aprendiz e para ser o melhor professor possível, sempre mantê-lo motivado, se sentindo valorizado, visto que o aprendizado é um processo de dentro para fora. Nós somos apenas facilitadores deste processo. Eu tenho aqui uma metodologia que hoje é a que mais dá certo para alfabetizar com rapidez, eficiência e com alegria aos pequenos. Mas este método não está encerrado. E nem poderia. Só acabei de explicar isso, O aprendizado é constante e eu tenho certeza de que a cada turma ele será mais e mais enriquecido com a experiência dos pais que o colocarem em prática e construírem, não apenas comigo, mas com outros pais, as melhorias e compartilharem novas ideias, práticas que deram certo, aprendizado que tiveram. Porque o aprendizado não é teoria, é prática. A teoria serve para sustentar o conhecimento e organizá-lo para que ele seja replicado, conservado, mas a teoria só constrói aprendizado quando ela é experienciada. O segundo grande acerto é o de ir de encontro aos interesses da criança e utilizar este recurso para gerar conexão e potencializar o aprendizado. Este é o primeiro momento em que a criança terá contato com um método estruturado para a aquisição de algum conhecimento. E este momento, deixará marcas profundas no modo como essa criança irá se relacionar com todos os outros aprendizados daí por diante. Este é um exercício de ir ao encontro do seu pequeno aprendiz, respeitando tudo que ele mesmo pode contribuir, você tem que aproveitar dele. É um momento para você conhecer. Você realmente é um facilitador, um professor de fato. E, gente, ensinar é lindo. É uma experiência impagável. E participar desse momento de construção do aprendizado de alguém é ainda mais especial quando falamos de alguém que amamos. São experiências como essas que fortalecem os vínculos e geram conexões profundas entre pais e filhos, entre avós e netos. Aí está uma das grandes importâncias de se realizar este primeiro momento de aprendizado de modo individual. O coletivo é fantástico, ok? E ele auxilia em diversas oportunidades. Mas devemos lembrar que este primeiro momento de aprendizado estruturado, determinará o modo como a criança se relacionará com qualquer outro modo de estudo no futuro. E que somos todos únicos. Eu não estou dizendo que novas experiências não possam apagar uma primeira má experiência com o estudo. Ah, meu filho já não teve isso, como é que eu faço? Mas se você está começando agora, principalmente, por que começar errado? Se a gente pode começar certo? Então, partimos de uma maior construção de segurança, de autoestima, de sentimento de capacidade e ainda acabamos por contribuir para uma criação de maior vínculo. Isso não tem preço, gente. Especialmente quando falamos de famílias numerosas ou de agendas que permitem cada vez menos tempo de convivência, se torna mais importante ainda. Agora, por fim, mas não menos importante, vamos para o acerto número 3. Estabelecer uma rotina de estudos, com dia de semana fixo, horário, tempo de duração.
também fixos, né? E, se possível, até sempre o local também fixo. Além de trabalhar com cada criança, reforço aqui o pedido, trabalhe individualmente. Ao longo do processo, fica cada vez mais claro para você por que esse ensinar personalizado é tão importante nos primeiros anos de estudo da criança. Okay? A rotina, esse planejar o estudo, traz segurança para a criança, auxilia na criação de hábitos e disciplina. Mas quem irá definir essa rotina é você, visto que a criança ainda não tem autoridade ou autonomia para isso. Então, dê preferência para horários em que a criança esteja descansada e com as necessidades delas básicas, né, atendidas. Por exemplo, não esteja com fome. Uma boa sugestão são os horários após o almoço, após o café da manhã ou após o banho, por exemplo. Mas essa rotina de horários é você quem vai escolher, é você quem vai determinar, tá? Quem sou eu para saber da sua agenda, não é mesmo? Então, procure um local também com pouco ruído, né, que não tenha muito barulho, com poucas distrações e de preferência bem iluminado. Você precisa preparar o quê? Um encontro semanal de 30 a 40 minutos e você ainda pode dividir esse momento, se ficar muito puxado, se ficar muito pesado em algumas situações, em 2 encontros de 15 minutos, tá? Veja qual que é o melhor modelo para a sua rotina. O importante é você fazer o possível para cumprir esse combinado. Reserve na agenda e dê prioridade para esse momento. Caso aconteça alguma vez de faltar, enfim, de falhar, corrija o mais breve possível, ok? Nada de ficar lá se lamentando, se lamuriando, desanimar e falar agora já deu e enfiar o pé na jaca. Não, persista. Valerá a pena, tá? Para a criança e talvez, eu até digo que muito mais para você. Bem, eu espero que eu tenha conseguido contribuir com você até aqui. Porque este é o máximo que eu consigo ensinar ou compartilhar contigo, né? Por meio desse canal aqui de comunicação num tempo tão limitado. Assim como o meu tempo e assim como o seu tempo. A gente tem hora, né? Eu não consigo ensinar, gente, tudo que eu aprendi em mais de 10 anos em menos de 1 hora. Eu expliquei tudo que eu podia explicar aqui no tempo que eu tenho disponível no momento. Porque realmente é literalmente impossível eu explicar e compartilhar todas as histórias que eu já vi e presenciei em uma única aula como essa. Agora, eu aproveito essa oportunidade para fazer um convite a todos e a todas que estão realmente comprometidos em avançar para um novo momento, em ir para um próximo nível, em startar esse projeto de alfabetização. Hoje eu apresento para vocês o meu novo programa de treinamento, o Alfabetiza em Casa 2.0. E agora eu quero que vocês conheçam em primeira mão tudo que vocês terão acesso quando entrarem neste programa. Notem que é o colocar em prática tudo aquilo que conversamos há pouco, ok? No módulo 1, nós vamos trabalhar a pré-alfabetização. Então, neste módulo, a gente aprofunda o nosso conhecimento com lições totalmente práticas para que você possa desenvolver a leitura e a escrita da sua criança de forma muito prática, muito brincante, divertida no seu dia a dia. Neste módulo, são trabalhadas atividades como rimas, parlendas e algumas outras brincadeiras, todas muito fáceis de serem aplicadas em sua rotina, ok? Mesmo que você tenha pouquíssimo tempo. Depois dessa etapa, a gente vai para o módulo 2, onde trabalhamos a leitura. Nesse momento, tem-se realmente o início do trabalho da leitura. Nós vamos trabalhar de maneira correta e mais eficaz para construir a aprendizagem da criança. São 5 aulas com o objetivo de tornar o momento gostoso, leve e também proporcionar maior conexão entre a família e a criança, sempre de modo prático. No módulo seguinte, a gente fala sobre a escrita. Então, vamos proporcionar aí o aprendizado real da escrita, ok? E não somente aquele aprendizado superficial que, infelizmente, a gente vê acontecer aí, que é apenas conseguir copiar a letra, sem efetivamente se comunicar por meio da escrita. Também são trabalhados recursos para a reconexão entre a criança e a família, para uma manutenção dos estímulos de motivação para ambos, porque às vezes a gente dá uma desanimada, né?
Módulo 4, que é o último módulo, é a alfabetização em si, que agora a criança já consegue ler e ela já consegue escrever. Só que neste módulo a gente trabalha com outros tipos de atividades, também muito fáceis de serem aplicadas para uma completa alfabetização, ok? O que vai acontecer? Nós vamos proporcionar aqui que a criança se familiarize com diferentes tipos de formas de escrita, que ela treine a escrita também na sua forma correta ou oculta e receba noções de construções de texto. Vamos também trabalhar uma leitura interpretativa, especialmente utilizando de literatura, culminando num natural incentivo à leitura, né? Porque é aí que a gente começa a perceber que ler é bom. O que mais que é importante você saber? O curso é online, as aulas estão gravadas, ou seja, você poderá consultar quantas vezes quiser e quando puder, de qualquer lugar do mundo, durante um ano. Quando que cada aula é liberada, Cris? Fique tranquilo, tá? Cada módulo é liberado uma vez por semana, durante 4 semanas. Para você não ter assim um overload de informação e para que fique tudo bem digerido, para que você tenha tempo de fazer todos os exercícios propostos e de conversar, né, sobre eles. Nesta metodologia de treinamento, eu consigo evitar em você aquela sensação horrível de olhar para uma grande montanha, por exemplo, e duvidar se conseguirá subi-la, ok? Este treinamento será diferente de tudo o que você já viu. Ele será diferente porque eu vou estar com você. Eu vou te acompanhar, eu vou te auxiliar. E você só precisa reproduzir a aula que eu darei a você. Eu mostrarei exatamente como eu faço e você replica com a criança. Nós vamos juntas ou juntos dar um passo de cada vez. Você não vai se sentir sozinho e nem paralisado em nenhum momento. Uma vez que eu disponibilizo as aulas de forma gradual, eu aumento também a possibilidade de você chegar mais perto de ensinar o seu filho a ler e a escrever de forma prática, rápida e segura, sem muitos favores. Agora, isso aqui que eu vou apresentar, você vai adorar descobrir. Porque além das aulas gravadas por 4 semanas consecutivas, nós vamos nos encontrar ao vivo e online para sessões de perguntas e respostas sobre o módulo e exercícios realizados na semana. Olha que legal! E estes encontros serão incríveis, eu não tenho dúvidas disso. Além de todas as aulas, eu quero que você conheça também cada um dos 3 bônus, um dos 3 presentes que eu separei aqui para quem entrar nesta turma de agora. Vamos lá conhecer? O primeiro bônus é uma Masterclass, mais um livro digital, Maternidade e Paternidade Intuitivas. O que é isso? A maternidade e a paternidade intuitivas é um convite ao resgate da percepção humana. Nós vamos trabalhar nessa Masterclass e neste livro digital a conexão entre o vínculo entre pais e filhos. Você vai descobrir por que a conduta deve ser personalizada para trazer um desenvolvimento realmente crescente para todos os indivíduos envolvidos nessa relação. Nessa Masterclass, nós vamos também conversar e construir juntos as bases das relações sociais dentro de uma família. E também iremos experimentar o sentimento de amar e sermos amados. Família é tudo de bom, né? Bônus 2, comunidade alfabetize em casa. Um grupo no WhatsApp para que os pais possam interagir e aprender entre si. Isso é muito rico. Além de um canal de comunicação comigo, para enriquecimento de conteúdo, para esclarecimento de dúvidas, e você vai ter acesso a essa comunidade por 12 meses, ok? Bônus 3, Masterclass, mini curso de narração de histórias. Olha que legal! Nesta aula, você terá a oportunidade de aprimorar ou até mesmo aprender a narrar histórias, utilizando técnicas também muito fáceis, simples, da arte de narrar, ok? Agora chegou a hora de falarmos sobre o investimento. Está aí comigo ainda? Quanto que custa o aprendizado do seu filho? Uma das coisas mais caras do mundo é que ele não tenha uma primeira boa experiência de aprendizado. E eu afirmo isso para você.
não pelo dinheiro, ok? Mas pelo valor emocional, pelos prejuízos emocionais. Ao total, estou te oferecendo 4 módulos com mais de 17 aulas gravadas para você assistir de onde estiver, de quando quiser, mais 4 encontros semanais ao vivo e online e mais 3 bônus. O valor total deste curso é de R$ 1.350. Mas pode respirar, que nessa turma o seu investimento vai sair por somente 12 vezes de R$ 49,60 no cartão, ou apenas R$ 497 à vista. Isso é menos da metade, gente, do que vale, e menos de R$ 50 por mês, porque eu quero mesmo que você possa participar. Agora, eu quero muito que você conheça, além de tudo isso, o meu sistema de satisfação garantida. Eu quero que você saiba que o seu risco de entrar nesse curso e perder dinheiro é zero. Sim, isso mesmo que você acabou de ouvir. O seu risco é zero. Após a aprovação do pagamento, você terá até 30 dias corridos a partir da matrícula para experimentar e conhecer o método. E em caso de insatisfação, você pode pedir a restituição integral, total dos valores pagos, bastando, para tanto, entrar no sistema, ir até as suas compras e solicitar o reembolso. Simples assim. Não é necessário nenhuma justificativa. Você pode experimentar e não corre risco nenhum. O risco é todo meu. E por que eu faço isso? Porque eu tenho total confiança neste método. Eu tenho certeza que se você colocar tudo em prática, você vai colher resultados incríveis. Esse tipo de garantia realmente é uma garantia que só quem confia muito no curso que está ministrando tem coragem de oferecer. E eu estou aqui, oferecendo tudo isso para ajudar você a viver essa experiência mágica incrível com o seu filho. Após tudo isso, qualquer dúvida que você tinha, se valia ou não a pena entrar nessa turma, acabou de ser resolvida, não é verdade? Você pode perceber que você não tem nada a perder. Você não corre risco algum. Neste momento, tudo que eu podia fazer para facilitar a sua entrada, para que você participe desta turma, eu já fiz. Agora é com você. Se você realmente deseja aprender como ensinar o seu filho a ler e escrever com apenas 30 minutos por semana, num prazo de 2 meses, através de um método rápido, prático e seguro, inscreva-se agora. Não perca mais tempo. O meu time vai enviar o link no grupo para que você possa realizar a sua inscrição e garantir a sua vaga. Você precisa apenas preencher corretamente o seu nome, por favor, e-mail, telefone, dados de contato, tudo bonitinho, ok? Cuidado para preencher corretamente, não vai preencher nada errado, porque você merece isso, a sua criança merece. E olha, eu estou muito animada, muito grata por poder iniciar essa jornada com você e com todos os novos alunos. Um grande abraço. Eu te vejo do outro lado, na área de alunos, onde você vai estar cheio de aulas para poder desfrutar e aproveitar e caminhar junto com a gente. Beijo grande para você. A gente se vê muito em breve. Gratidão.